Então, nós temos um monitoramento da frota, né? Então, assim, a frota, que são os veículos, né? Eles não devem ser itens, né? Fatores dentro dessa gestão que irão ficar soltos, certo? Esse monitoramento, ele tem vários viés, eles têm várias lacunas, vamos dizer assim, certo? Eu tenho um monitoramento do dia a dia mesmo, né? Do cuidado, né? Do zelo, das avarias. Eu tenho um monitoramento de custos, eu tenho um monitoramento de tempo, de uso. Eu tenho vários tipos de monitoramento que devem ser feitos dentro da frota. Porque, por exemplo, tem veículos que máximo 15 anos de uso, depois ele começa a dar muito problema, não vale mais a pena pro seu objetivo principal de utilização, certo? Eu tenho que monitorar minha frota para questões de análise de custos, o dia a dia para a questão de avarias, né, de batidas, de desgaste, certo? Então são vários esses itens que devem ser monitorados dentro desse processo de monitoramento da frota. Depois eu tenho a otimização das rotas, certo? Então, aviso, todos esses materiais aqui, certo? Eu vou disponibilizar para download, certo? Para você. Então, deixa eu ver qual, certo? Vai estar assim, bonitinho. Todos esses materiais vão estar disponíveis para você. Vai estar assim, ó, certo? Para você ler aí um pouco depois, dar uma olhada, porque é muito passo a passo isso daqui, né? Ele segue muito um passo a passo para a gente botar em PDF, para a gente poder... Você poder dar uma olhada depois, lembrar, porque dentro desses materiais aqui a gente coloca muito, eu particularmente, né, coloco muito um passo a passo do que precisa ser feito, né? Então é algo que você pode seguir facilmente dentro do seu processo de aprendizagem, tá? Deixa eu pegar aqui, ver se já foi feito o download. Foi, né? Ainda não. Certo? Então, voltando aqui. Tá? Então, essa questão da otimização da rota é a questão justamente de você adaptar a rota para a questão de prazo, né? Muito pela questão do prazo de entrega, pela questão da otimização mesmo dos recursos, certo? Por quê? Porque dentro desse processo de otimização das rotas, eu tenho a questão do processo de entrega, do processo de gestão de custos, porque tem rotas que o motorista, né, ele roda mais, aí gasta mais, tem rotas que são mais viáveis, que tem um custo menor, que tem um tempo menor de entrega, então, ou seja, tem uma otimização. Então eu consigo otimizar a minha entrega, certo? Deu um bugzinho aqui, mas já a gente ajeita aqui. Depois eu tenho a gestão de pneus, certo? A gestão de pneus ela é interessante e importante, porque dentro desse processo, né, tem o desgaste. Então, por exemplo, como a gente está falando de empresa, então diariamente, né, todos os dias esse veículo ele está rodando, ele está em funcionamento, ele está andando, então vai haver um desgaste maior, diferente de, por exemplo, o nosso veículo, né? O nosso veículo, a gente utiliza, tem dia que fica parado, tem dia que a gente não utiliza, né? Então, é diferente. Então, essa gestão de pneus é justamente uma programação e um acompanhamento para que você possa se programar e entender, não, normalmente um pneu, de acordo com a nossa programação, com a nossa análise, o pneu dura, um exemplo, né? Dura 1 ano. Então, quando estiver se aproximando esse 1 ano, a gente já tem que estar atento a esse processo da troca dos pneus, certo? Definição de metas. Essa definição de metas, vou até diminuir aqui, para que a gente possa melhorar aqui a nossa visualização. Mas a gente, como gestores, nós devemos trabalhar bastante essa questão das metas,
certo? E como nós somos gestores, devemos trabalhar as metas. Essas metas, elas precisam ser muito bem estabelecidas. E elas estabelecidas são elaboradas através dessa ferramenta aqui, ó. Ferramenta de meta SMART, certo? Então, sempre que você for, professor, eu preciso elaborar uma meta, utiliza a meta SMART, certo? Porque através dessa ferramenta, você vai conseguir elaborar uma meta assertiva, porque ela basicamente ela segue um passo a passo. Ela segue um passo a passo. Eu vou fazer a planilha e colocar aqui para você utilizar. Ela segue um passo a passo para você elaborar metas assertivas. Porque quando a gente elabora metas, e principalmente trabalhando com equipes, a gente tem que ter uma acessibilidade. Por quê? Porque a meta ela pode motivar ou ela pode desmotivar a equipe, certo? E você, como gestor, deve ter essa cautela. Então, por exemplo, você, para a elaboração dessa meta, você precisa seguir esses 5 passos aqui. Você precisa preencher. Então, por exemplo, a meta, ela precisa ser específica. Deixa eu... Tá muito claro. Pronto. A sua meta, primeiro, ela precisa ser específica. Ou seja, ela precisa ser clara. Deixa eu dar um exemplo. Aumentar o tempo de vida, um exemplo, certo? Dos pneus em um ano. Ou seja, é uma meta para que a gente possa elaborar um plano, né, executar um plano, onde eu vou aumentar o tempo de vida do pneu em um ano. Então a gente vai conseguir aumentar o tempo de vida. No lugar de trocar em um ano, eu troco em 2 anos. Essa é uma meta, ou seja, é clara, é direta. Aumentar o tempo de vida dos pneus em um ano, não tem questionamento, não tem nada que fique assim, deixa eu ver, não entendi. Depois, a meta precisa ser mensurável, ou seja, ela precisa você precisa conseguir medir se ela está sendo executada. Eu consigo? Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o que é trabalhado, que é 1 ano. Depois desse 1 ano, eu vou mensurar quantos meses esse pneu aguentou, né? E se ele consegue chegar em mais 1 ano de uso, de utilização para troca, certo? Então, mensurar é você ter dados para acompanhar. Você conseguir ter dados, informações e análise para que você possa acompanhar se aquela meta está sendo executada, se aquela meta está sendo atingida. Certo? Precisa ser uma meta que é acompanhada todos os meses através de dados e de números para que você possa fazer análises. Depois eu tenho uma meta que precisa ser atingível. Ela não pode ser uma meta irreal. Uma meta que a equipe olha e diz, tá de brincadeira? Um exemplo, 50 novos clientes em um dia. Que é que esse cara quer? Que é que o gestor quer? 50 clientes em um dia? Essa meta não é atingível. Certo? Então você precisa ter esse cuidado no momento de estabelecer metas, porque esse processo de estabelecimento de metas, como eu falei, ela pode ser algo motivador e algo desmotivador, algo que engaja a equipe ou algo que deixa o cara desmotivado lá para baixo, certo? Depois é uma meta relevante, ou seja, relevante é o mesmo que motivante, que motiva a equipe, que faz o cara, poxa, bora, a gente consegue. Ou seja, para que isso seja possível, você teria que, não é somente chegar e dizer, faça isso, a meta é essa. É você dar os recursos, é você entregar as ferramentas necessárias. Depois eu preciso de um tempo. Ou seja, aqui, ó, em 1 ano. Ou seja, ter 1 ano para zelar, cuidar e aumentar o tempo de uso dos pneus. Ou seja, ter um tempo. É temporal. Se fosse no setor de vendas, conseguir 10 novos clientes em 1 mês. Ou seja, início, 1º de agosto, final, 31 de agosto. Eu tenho um tempo. Porque as pessoas elas precisam trabalhar com tempo. A meta precisa ser temporal. Por quê? Porque as pessoas vão procrastinar, as pessoas vão deixar para depois. Então, a partir do momento que você não estabelece essa meta, o cara vai dizer, não, tem mais coisas importantes para fazer, deixa isso e depois a gente vê que não precisa, não é urgente não.
Mas a partir do momento que eu estabeleço meta, o cara chegar e dizer, não, eu preciso fazer. Não, se não fazer isso já é amanhã, já amanhã eu tenho que entregar essa meta, certo? Então essa é a meta SMART. Quando você for utilizar, assim, o que eu te apresentei aqui é algo claro para você utilizar e elaborar a meta, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma atividade para que você possa executar. Eu vou até anotar aqui, porque é algo que eu pensei agora. Ah, professor, o senhor não planeja a aula? Calma. É algo que veio na minha cabeça agora que eu achei interessante fazer, uma atividade. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um documentinho Word para você fazer o download, onde eu vou colocar nessa ferramenta e você vai elaborar essa atividade, montar uma meta em cima dessa, utilizando a planilha que eu vou deixar e pegando como pilar esses pontos aqui da meta SMART, tá certo? E por fim eu faço análise dos resultados, porque eu não posso chegar e fazer tudo isso e só deixar para lá. Eu preciso acompanhar para saber se aquilo foi atingido, se eu posso realmente fazer de novo, ou se eu devo reformular minha estratégia, certo? Tem muitas empresas, muitos gestores que têm a estratégia na mão, que dá certo, só que eles não possuem esse conhecimento porque eles não acompanharam e não conseguiram enxergar que aquilo dava um resultado, que aquilo era viável, que aquela estratégia certa para o momento certo. Tá bom? Então nunca deixe de acompanhar. Fez a meta SMART? Faz o acompanhamento para saber se a equipe está conseguindo desenvolver aquela meta, se aquilo é atingível, se eles estão conseguindo desenvolver bem. Todos esses aspectos são necessários dentro desse processo, tá bom? Na próxima aula a gente continua falando sobre como realizar a gestão da frota, tá bom?